Davi sabia o que muitos não sabiam. Em 1 Samuel, capítulo 17, o exército israelita enfrentou os filisteus e seu formidável campeão Golias. Durante uma visita ao acampamento para ver seus irmãos mais velhos, Davi encontrou Golias pela primeira vez. A capacidade de enfrentar o medo e ultrapassar situações de perigo, mantendo-se firme diante das dificuldades. Esta é a definição de coragem segundo a Bíblia. O exército dos filisteus se posicionou para a batalha perto do Vale de Elá, situado ao sudoeste de Jerusalém e próximo a Gate. Saul e seu exército se reuniram nas proximidades, com o Vale de Elá dividindo-os. Um campeão chamado Golias saía diariamente do acampamento filisteu por 40 dias, desafiando os exércitos de Israel a enviarem um oponente digno. Vemos o que aconteceu com os israelitas quando Golias apareceu. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 11, quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras dos filisteus, desanimaram e tiveram muito medo. Golias não deveria ser subestimado. O homem era realmente enorme, com uma ponta de lança pesando aproximadamente 15 libras e uma couraça pesando cerca de 125 libras. Ele media entre 9 a 11 pés de altura. Seria imprudente subestimá-lo como oponente. Era normal que todos no campo sentissem medo, até o rei estava assustado. Como podem os soldados comuns ter coragem se o rei está assustado? Em uma ocasião, quando Davi estava trazendo suprimentos para seus 3 irmãos mais velhos na linha de frente, ele ouviu as provocações do gigante e viu o medo no rosto dos soldados hebreus. Davi também poderia ter ficado assustado, pois ninguém o respeitava. Primeiro, ele não foi respeitado por sua juventude. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 26 a 30, na Bíblia Amplificada, está escrito: Então Davi falou aos homens que estavam perto dele: O que será feito ao homem que matar este filisteu e tirar a desonra de sua provocação contra Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso que provocou e desafiou os exércitos do Deus vivo? Os homens lhe disseram o que seria feito ao homem que o matasse. Então Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu o que ele disse ao homem, e a ira de Eliabe se acendeu contra Davi, e ele disse: Por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço sua presunção, excesso de confiança e o mal do seu coração. Você desceu para ver a batalha. Mas Davi respondeu: O que fiz agora? Não foi apenas uma pergunta inocente. Então Davi se afastou de Eliabe para outra pessoa, fez a mesma pergunta, e as pessoas lhe deram a mesma resposta que da primeira vez. Seu irmão pensou que ele era apenas um jovem buscando emoção. Além disso, o rei Saul pensou que Davi era muito jovem para enfrentar Golias. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 31 a 33, na Bíblia Amplificada, está escrito: Quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, os homens as relataram a Saul, e ele mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Que o ânimo de ninguém desfaleça por causa dele, Golias. Seu servo irá e lutará contra este filisteu. Então Saul disse a Davi: Você não é capaz de ir contra este filisteu para lutar com ele, pois você é apenas um jovem, e ele é um guerreiro desde a juventude. Depois de um tempo, Saul concordou com a batalha entre Golias e Davi. Agora você pensaria que, depois disso, Davi seria respeitado, mas até Golias, a causa do problema, o desprezou. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 41 a 43, está escrito: O filisteu saiu e se aproximou de Davi, com seu escudeiro à frente. Quando o filisteu olhou ao redor e viu Davi, ele o ridicularizou e desprezou, pois ele era apenas um jovem de aparência rosada e atraente. O filisteu disse a Davi: Por acaso, sou eu um cachorro para que você venha até mim com varas de pastor? E ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Davi enfrentou seu irmão, Saul e Golias naquele dia, e os 3 não mostraram grande confiança nele. Mas porque ele continuou avançando, enfrentando todo o desprezo a cada momento, alguns nos desprezam por várias razões. Para alguns, pode ser pela idade, seja jovem ou velho. Não deixe que ninguém o menospreze por ser jovem, mas seja um exemplo e estabeleça um padrão para os fiéis em palavra, conduta, amor, fé e pureza moral. 1 Timóteo. É lamentável que alguns indivíduos subestimem os jovens involuntariamente, rotulando-nos e duvidando de nossas habilidades. Mas Deus não é como os homens. Às vezes, nós mesmos duvidamos de nossas próprias habilidades, como os antigos israelitas quando ouviram o relatório negativo dos 10 espiões sobre a terra de Canaã.
Ali vimos os Nefilins, os filhos de Anak, descendentes dos Nefilins, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim também o éramos aos olhos deles. Números 13, 33. A questão é, por que Davi não estava aterrorizado com Golias, enquanto todo o exército de Israel, inclusive Saul, estava tão amedrontado? A razão número 1 é que ele confiava no Deus verdadeiro e vivo. Em 1 Samuel 17, 26, na Bíblia Amplificada, Davi disse aos homens ao seu redor: O que será feito ao homem que matar esse filisteu e tirar essa desonra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Outros guerreiros estavam focados nos perigos da luta ou nas recompensas pela vitória, mas Davi se preocupava com a honra de Deus e a reputação de Israel. Isso mostra que Davi era um homem segundo o coração de Deus, preocupado com o que importa para ele. Davi via o problema em termos espirituais, enquanto os homens de Israel o viam de maneira carnal e material. Mesmo ao enfrentar Golias, isso continuou evidente. O filisteu disse a Davi: Venha, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi respondeu: Você vem a mim com espada, lança e dardo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 1 Samuel 17, 44, 46. Podemos imaginar a voz profunda de Golias ecoando nas colinas ao redor do vale de Elá, causando medo nos corações dos soldados israelitas e talvez até em alguns filisteus. Em contraste, Davi, com sua voz de adolescente, respondeu confiante: Você vem a mim com espada, lança e dardo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele afirmou que vinha como representante do Deus que comanda os exércitos celestiais. Davi estava em uma missão de Deus, e essa confiança vinha de sua fé. Ao dizer o Senhor o entregará em minhas mãos, ele demonstrava sua coragem fundamentada na fé de que o Senhor estava no controle de todo o conflito. Nossa fé inabalável em Deus nos capacita a resistir ao mal e às suas tentações. 1 João 5, 4, Bíblia Amplificada, porque todo aquele que é nascido de Deus vence e supera o mundo. E está é a vitória que conquistou e superou o mundo, nossa fé persistente e contínua em Jesus, o Filho de Deus. A segunda razão pela qual Davi teve coragem foi que ele confiava nas experiências passadas em que Deus cuidou dele. Assim, Davi respondeu a Saul quando o rei duvidou dele. 1 Samuel 17, 34, 37, Bíblia Amplificada, mas Davi disse a Saul: Teu servo cuidava das ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia, atacava-o e resgatava o cordeiro da sua boca. Quando ele se virava contra mim, eu o agarrava pela juba e o matava. Teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi disse mais: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos deste filisteu. Então, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul estava dizendo a Davi que ele havia sido soldado por mais tempo do que Davi estava vivo. Como ele poderia vencer? Isso mostra que Saul considerava apenas os aspectos físicos da batalha, negligenciando a dimensão espiritual. Esse é geralmente o padrão de Deus para a preparação. Ele nos chama a sermos fiéis onde estamos, e então usa nossa fidelidade para realizar coisas maiores. Se Davi tivesse recuado diante do leão ou do urso, ele não estaria preparado para enfrentar Golias. Mas, por ser confiável naquele momento, ele estava pronto agora. Davi aumentava sua ousadia conforme a história avançava. Primeiro, ele disse que alguém deveria lutar contra Golias por uma causa justa. Depois, ele disse que ele mesmo lutaria contra Golias. Agora, ele diz que matará Golias. Davi não tinha ideia de que estava sendo ensinado a enfrentar um gigante quando era apenas um pastor lutando contra leões e ursos. Raramente reconhecemos o propósito de Deus em nossa preparação. Mas Davi podia se consolar com o fato de que o Senhor sempre providenciava para ele e continuaria fazendo isso. Davi entendia que a ajuda passada de Deus era um sinal de sua ajuda futura. Saul também sabia disso. Saul confiava em Deus porque ele o apoiara no passado. 2 Timóteo 4, 16, 18, Bíblia Amplificada. Na minha primeira defesa, ninguém me apoiou ou esteve ao meu lado. Todos me abandonaram.
Que isso não seja cobrado contra eles diante de Deus. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu e capacitou, para que por meu intermédio a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e fui resgatado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo ataque maligno e me conduzirá com segurança ao seu reino celestial. A ele seja a glória para sempre e sempre. Amém. Davi se manteve firme quando teria sido tentador fugir. Ele permaneceu ao alcance da lança de um homem que era quase o dobro de seu tamanho, um grande guerreiro gigante. Devemos permanecer firmes contra o mal e a maldade, mesmo quando queremos fugir. Efésios 6:13, Bíblia Amplificada. Portanto, vistam-se com toda a armadura de Deus, para que possam resistir com sucesso e permanecer firmes no dia do mal e do perigo. E, tendo feito tudo o que a crise exige, permaneçam firmes em seu lugar, totalmente preparados, imóveis, vitoriosos. Davi teve sucesso quando todos pensavam que ele falharia. 1 Samuel 17, 48, 51. Quando o filisteu avançou para encontrar Davi. Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha para encontrar o filisteu. Davi colocou a mão na sua bolsa e tirou uma pedra. Ele a lançou com a funda e atingiu o filisteu na testa. A pedra penetrou sua testa, e ele caiu de rosto no chão. Assim, Davi triunfou sobre o filisteu com uma funda e uma pedra. Ele o derrubou e o matou, mas não havia espada na mão de Davi. Então, correu e se colocou sobre o filisteu, pegou sua espada, atirou da bainha e o matou, cortando sua cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu poderoso campeão estava morto, fugiram. Quando a batalha terminou, foi Davi, e não Golias, quem ganhou a vitória. Podemos ter certeza de que Deus nos levará à vitória se caminharmos pela fé. Romanos 8:31. O que diremos, então, a todas estas coisas? Se Deus está conosco, quem poderá ter sucesso contra nós? 1 Coríntios 15:57 também diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória como conquistadores, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como cristãos, devemos ter a coragem de obedecer como Abraão, servir como Josué, repreender o pecado como Estevão e falar a verdade como Paulo. Davi se manteve firme quando tudo lhe dizia para correr. Ele conquistou uma grande vitória para o povo de Deus. Nos manteremos firmes por Deus? Quem seguirá Jesus mantendo-se firme pelo que é certo, levantando sua bandeira no mais intenso combate? Quem seguirá Jesus e responderá: eu estou do lado do Senhor? Coragem significa manter-se firme quando todos querem correr, falar quando todos têm medo de falar, agir quando todos estão paralisados pelo medo. É agir diante do perigo, mantendo o caráter e a integridade moral quando todos estão tentados a comprometer os seus. Precisamos entender algo: todos têm medo em algum momento. Todos experimentamos a emoção do medo. Coragem é ser capaz de superar nossos sentimentos de medo e dar um passo à frente para fazer o que sabemos ser correto. Deus realiza milagres, amigos. Se você se entregar a Ele, Ele fará maravilhas através de você. Quais são as motivações para ter coragem? 1. Pertencemos a Jesus, portanto, não tenhamos medo. 2. Deus nos justificará. Não tema, pois o oculto será revelado, o encoberto será trazido à luz. O que você diz e descobre de Jesus em privado será publicamente reconhecido. 3. Nem mesmo a morte pode nos prejudicar. Mateus 10:28, diz: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Nossa alma está em jogo quando buscamos a aprovação dos homens. Sabe qual é a pior coisa que alguém pode fazer? Enviar você para o paraíso. Isso apenas despacha sua pessoa eterna ao paraíso. 4. Deus sempre está perto de você. Mateus 10:30, diz: mas até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Isso indica cuidado próximo, cuidadoso e íntimo. Nosso Pai não está distante quando sofremos. Ele nos ama e está perto. 5. Deus governa sua vida com mãos amorosas. Creia na soberania de Deus, povo de Deus. 6. As advertências de Paulo. Ao ler a palavra de Deus, especialmente os conselhos de Paulo ao seu discípulo Timóteo, é claro porque precisamos de coragem. Muitos vivem baseados na aprovação e aceitação dos outros. Ao receber um olhar feio, uma palavra maldosa, sentem-se tão abalados que deixam de falar sobre assuntos difíceis que podem causar rejeição.
Espero que você veja Cristo como tão glorioso que sua aprovação seja mais valiosa que 1000 desaprovações. 2 Timóteo 4:3-4, Bíblia Amplificada, diz: pois virá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina e instrução precisa que as desafia com a verdade de Deus. Ao invés disso, acumularão para si muitos mestres para satisfazer seus próprios desejos e apoiar seus erros, desviando seus ouvidos da verdade e se voltando para mitos e ficções humanas, aceitando o inaceitável. 7. O tipo de era em que vivemos exige coragem. O mundo nos pressiona a nos conformar, mas permanecer firmes em nossa fé e valores, mesmo diante da oposição, é um testemunho poderoso de nossa confiança em Deus e em sua verdade. A história de Davi e Golias nos lembra que às vezes somos chamados a enfrentar gigantes em nossas vidas, desafios que parecem impossíveis de superar. Mas, assim como Davi, se tivermos fé em Deus e confiarmos em seu poder, podemos superar qualquer obstáculo. Isso não significa que não teremos medo, mas que não deixaremos o medo nos paralisar ou nos impedir de fazer o que é correto. A verdadeira valentia vem de nossa relação com Deus. É Ele quem nos fortalece, nos guia e nos capacita para enfrentar os desafios da vida com confiança e esperança. Quando confiamos em Deus e permitimos que Ele nos conduza, descobrimos uma fonte inesgotável de coragem e força para enfrentar qualquer situação. Finalmente, a história de Davi e Golias nos mostra que, com Deus ao nosso lado, nenhum desafio é grande demais para enfrentar. Deus nos chama a ser corajosos, não pela nossa própria força, mas pela força que Ele nos concede. Confiando nessa verdade, somos capacitados a viver com coragem e propósito, independentemente das adversidades. E assim, vimos como Davi, com coragem e fé, venceu o gigante Golias. Se você gostou dessa história poderosa, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer essa jornada inspiradora. Não se esqueça de se inscrever no canal Guiados pela Palavra para mais histórias bíblicas e conteúdo que fortalece a fé. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.